Olá, amigos e amigas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para você que gosta de evangelizar, que sente o desejo de evangelizar, de anunciar o reino de Deus. Quando a gente vai evangelizar, direto ou indiretamente, em grupo ou individual, a gente sempre tem que ter uma palavra para a gente obter aquele evangelismo de êxito, evangelismo de resposta. Quantas vezes você muitas vezes já foi evangelizar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, está evangelizando e nunca obteve um êxito, assim, uma resposta assim. Você evangelizou uma pessoa e aquela pessoa se converteu, se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para você que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo é o 12 em diante, que fala aqui dos 10 mandamentos, que fala da lei de Deus. Quando a gente vai evangelizar, a gente precisa ser firme na palavra, ter uma palavra firme para aquela pessoa. E diz assim no capítulo 20, versículo 12. Ora, honra teu pai e tua mãe, a fim de que venha ter vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos, suas servas, nem seus bois, jumentas, nem coisa alguma que lhe pertencem. Meu irmão, quando a gente está indo evangelizar, quando a gente está indo falar do amor de Deus, você está indo confrontar uma pessoa. Você está batendo de frente com aquela pessoa. Você está indo entregar um intimato para aquela pessoa que é um transgressor, um pecador. E uma desses mandamentos aqui, ele pratica. Ou ele mente, ou ele adultera, ou ele já falou falso testemunho, ou ele não trata bem seus pais, ou ele cobiça a mulher do próximo, a casa do próximo. Então primeiro você lança a lei de Deus. Esse é o primeiro passo para um bom evangelismo. Você lança primeiro a lei de Deus. Bate de frente com ele. Uma dessa daqui, meu amigo, você já praticou. E a lei do Senhor vamos aqui dar um exemplo. Se na lei do homem, se a gente matar, se a gente roubar, se a gente praticar algo ilícito, a gente pode ser preso, a gente é preso, julgado e condenado. Na lei do Senhor, se a gente matar, roubar, adulterar, falar falso testemunho, se a gente falar falso testemunho, a gente está transgredindo a lei do Senhor. A gente está praticando algo ilícito que não é agradável aos olhos de Deus. E um daqui leva a pessoa à condenação. Leva a pessoa à condenação. Então, a justiça de Deus cobra dele mesmo que ele venha julgar a pessoa, que ele venha condenar aquela pessoa, que ele venha condenar aquele transgressor. E hoje em dia, quantos transgressores tem aí? Quantos adúlteros? Quantos prostitutas? Quantas pessoas mentirosas, falsas e etc. Está dentro da igreja, é um cordeiro disfarçado de lobo, dando mau testemunho, dando mau exemplo. Então você lança a lei a ele. Mostra a lei de Deus. Não matarás, não adulterarás, não falar falso testemunho. Você está entrando com a lei. Aí depois você entra falando do amor de Deus. Aqui é um primeiro testemunho seu quando você for evangelizar. Mostra a lei ao pecador, ao transgressor, ao mentiroso, a um adúltero, a um cobiçador da mulher do próximo, da casa do próximo, a um pecador. Você, como um oficial de Deus, você tem que anunciar a lei de Deus, falar da justiça de Deus. E para cada justiça de Deus, a cada justiça e da lei do Senhor, da lei de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele, ficha limpa, santo, puro, justo, trocou a ficha dele conosco. A nossa ficha era imunda, suja, pecaminosa, dava um mau testemunho, praticava coisas abomináveis. Ele foi lá e trocou em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. A justiça de Deus cobrava isso.
que a gente fosse julgado, condenado e ser lançado no fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus veio e tomou o nosso lugar. Então você entra com a lei. Primeiro você entra com a lei de Deus a um pecador no seu evangelismo. Depois você vem falando do amor do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso para conosco. E desse amor, o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar de pecador insignificante. Pagou um alto preço. Ele provou da ira de Deus, das 7 taças da ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo provou em nosso lugar. Que a gente venha falar a verdade, anunciar a verdade a um pecador e deixar de lado. Você está vendo a pessoa mentindo, falando, dando uma falso testemunho, cobiçando, adulterando, fazendo cada coisa abominável perante os olhos do Senhor. Aí muita gente chega, irmão, Jesus te ama, Ele te quer te salvar. Viu? Aceita Jesus. Primeiro você lança a verdade. Porque se você entrar com essa palavrinha de amor, tô delicadinho, não funciona. Não funciona. Você tem que entrar com a lei, mostrando a lei de Deus, mostrando a justiça de Deus. Aí sim, você vai ter um evangelismo de êxito. Porque se você só entrar, Jesus te ama, Ele quer te salvar, isso a gente ouve muito. E daí é um evangelismo frio. É um evangelismo que é um monte de bode indo evangelizar e não obtém êxito em nada. Em absolutamente nada. Claro que eu não estou dizendo aqui que Deus nos ama, que Jesus nos ama. Claro que Ele nos ama sim. Porque se Ele não tivesse nos amado, Ele não tinha pagado um alto preço por nós na cruz do Calvário. Então você entra com a lei, mostrando a verdade. Se você pecar, se você adulterará, se você falar falso testemunho, se você praticar coisa abominável perante os olhos de Deus, você vai ser condenado e lançado no fogo do inferno. Você fala a verdade a um pecador. Aí sim, você vai ter que anunciar o evangelismo de modo que a pessoa venha analisar aquilo que você está falando. Que ela venha refletir sobre a palavra que você deu para ela. E ela se fazer um autoexame. E dizer, e uma dessas coisas aqui eu pratico. Uma dessas coisas aqui eu pratico. Eu faço coisa errada e eu sei que Deus está decepcionado comigo. Você leva aquele pecador a refletir sobre a palavra que você deu para ela. Primeiro que você confrontou, você bateu de frente com ele, você falou a verdade para ele. Aí sim você entra com amor. Você entra falando do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus hoje, Ele quer salvar você. Ele quer limpar você. Ele quer tornar suas vestes alva como a neve. Mas basta você querer. Basta você tomar uma atitude como um homem ou uma mulher, que quer ter uma mudança na sua vida, que quer ter uma vida restaurada, que quer ter uma vida abençoada, mas acima de tudo, quer ter a salvação para você, para sua casa, para sua família. E isso é quando você lançou a lei, e você está lançando agora a oportunidade para ele se converter, para ele se tornar um homem de Deus. Aí sim, você entra com o amor de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer cuidar de você. Ele quer abraçar você. Ele quer mudar a sua história. Ele pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. Não foi para você ficar sofrendo. Não foi para você ficar padecendo. Não foi para você estar sendo humilhado na mão do inimigo. Não. Mas para ser mais que vencedor. Hoje você está como cauda. Mas hoje mesmo, se você quiser, Deus pode botar você como cabeça. Que é isso que Ele quer. Botar a gente como cabeça, não como cauda. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Quantas pessoas hoje estão padecendo? Hoje em dia, o evangelismo só está sendo constituído em bens materiais. Se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Se você aceitar... Claro que vai ser salvo sim, amém por isso. Se você aceitar Jesus, você vai ter uma casa, um carro, casa, comida, roupa lavada. Tá mais ou menos desse jeito o evangelismo. E quantas pessoas hoje, por causa dessa mentira, tá sofrendo, não se converte, não se rende, ou até pode até ir para a igreja, mas se torna um bode, que só está indo atrás de bens materiais. Mas a salvação, ele nem veio pelo menos falar na igreja. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de bodes, estão cheias de cambista. Hoje em dia as igrejas modernas estão cheias de hipócritas, cheias de víboras.
que não fala a verdade a um pecador. Hoje em dia as igrejas estão se constituindo em bem materiais. É uma bênção para você, é uma bênção daquilo, uma porta ali, uma porta não sei o quê, mas ninguém fala hoje em dia em salvação. Ninguém hoje em dia fala que o inferno existe. Ninguém está mais falando dentro da igreja. Ninguém. Está perdendo o foco. Estamos perdendo o foco, gente. Acorda, despertai-vos. O inferno existe. Ninguém quer ir para lá. Se você for perguntar, ninguém quer ir para lá. Mas o que a pessoa está fazendo para ser salva? O que a pessoa está fazendo? Vamos largar de ser hipócrita e falar a verdade. E mostrar a verdade a um pecador. Ou até mesmo o que estão dentro da igreja precisam ouvir a verdade. Gente, se converta, se endireita, o reino de Deus está próximo, a justiça de Deus está próxima e ela vai cair sobre você. Se você está dentro da igreja, feito um bode, fedendo, cheio de pecado, imundo, mas não ouve. Hoje em dia não está ouvindo mais isso. Hoje em dia muitos estão com medo de falar a verdade, de dizer que o inferno existe. Existe. E quantas pessoas hoje, dentro da igreja, estão caminhando rumo ao inferno? Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão caminhando rumo ao inferno? Por quê? Perderam o foco. Não vê mais falar de salvação. Vai frio e sai congelado. Não tem mais aquele envolvimento. Não tem mais aquela unção. Aquele primeiro amor não existe mais. Hoje a pessoa já vai com um propósito no coração. Hoje eu vou pedir uma casa. Hoje eu vou pedir um carro. E fala até em línguas estranhas. Cita até texto. Se outro que pedir teu nome será dado para que Pai seja glorificado no Filho. Sim. Mas redia na sua palavra, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então fale a verdade, mostre a verdade, ensina o reino de Deus, ensina a salvação, ensina que o inferno também existe. Existe. Despertai-vos. Despertai-vos. Hoje as igrejas têm que ficar modernas, sim, mas para o reino de Deus. Não ficar cheio de cambista. Uma igreja moderna, cheia de cambista, e perder o foco, que não fala mais do amor de Deus. Então aqui é o primeiro passo para um evangelismo eficaz. Você fala do amor de Deus. Você fala da justiça de Deus. Você fala da lei de Deus para um pecador. E vai com toda ousadia, com intrepidez. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Divulgue, compartilhe e me ajude a evangelizar. Me ajude a evangelizar. O reino de Deus está próximo. Mas cabe a você, cabe a nós, tomar uma atitude. O mundo está sentindo as contrações. E a gente, como homem de Deus, temos que sentir a dor de parto. Porque temos que orar com dor de parto pelo pecador, pelo mendigo, pelo um drogado, um viciado, uma prostituta. Eles estão sentindo as contrações, mas cabe a gente sentir a dor de parto e ir até lá e falar do amor de Deus para ele e anunciar o reino de Deus para ele. Aí sim, Deus vai mudar a sua história. Que quando você abençoa uma pessoa, automaticamente você também está sendo abençoado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus venha ter misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.